Eu conversei com pessoas sobre isso, e é como Jesus, como se estivesse tentando obter os documentos, como quando eles estão tentando obter os arquivos de Epstein, como no estado de Nova York. Um dos promotores distritais estava escondendo documentos que os forçaram a obter documentos. Acho que tem tanta gente poderosa nessas listas. Tem tanta gente poderosa que foi e festejou. Aspas, festejou. E quantas delas foram às festas do Diddy? Temos prestado atenção ao julgamento. Ah, sim, julgamentos. Loucos, loucos. Com Ghislaine, com Epstein, com Diddy. Ou o Diddy vai cometer suicídio, ou ele vai se esconder em algum lugar de onde não ouviremos falar por muitos e muitos anos. Ou ele vai ser O.J. Simpson e será solto e dirão: eu disse que era tão inocente. Eu disse que nada aconteceu. Eu disse que eu era isso. Ou ele vai para a cadeia e passará o resto da vida na cadeia. Improvável, porque ele tem acesso a muitas informações sobre muitas pessoas que geram muito dinheiro para Hollywood. Será que eles querem que essas pessoas desapareçam? Não sei. O que antes parecia apenas mais uma disputa judicial no mundo das celebridades, agora está se revelando como um dos escândalos mais perturbadores da década. O nome de Sean Diddy Combs, antes associado à música e ao luxo, está sendo arrastado para o centro de uma investigação que vem tomando proporções assustadoras. A cada nova informação revelada, rostos conhecidos, como o de Cassie Ventura, acabam envolvidos em uma teia de revelações que mais se assemelha a uma trama de conspiração do que a um simples processo judicial. Tudo começou com um processo movido por Cassie, mas rapidamente essa ação se transformou na ponta do iceberg. O que era visto como uma acusação individual passou a ser interpretado como parte de algo muito mais profundo e obscuro. Estamos falando de uma estrutura que lembra redes de dominação, silenciamento e poder oculto. A gravidade das acusações ultrapassa os limites da conduta pessoal e entra em um território onde o controle mental, a exploração e o suborno parecem fazer parte de um sistema muito bem articulado. Muitos já traçam paralelos com o caso de Jeffrey Epstein, não apenas pelas figuras influentes envolvidas, mas pelo padrão de impunidade e blindagem em torno do acusado. As autoridades federais, agora envolvidas diretamente na investigação, apontam uma série de crimes que vão muito além do que se imaginava: sequestro, incêndio criminoso, intimidação de testemunhas, suborno, trabalho forçado, distribuição de substâncias ilegais e mais. O caso, que já dominava os noticiários, agora ganha contornos ainda mais sombrios. Tudo indica que Diddy não agia sozinho. Há indícios de uma rede por trás, talvez protegida por interesses poderosos que atuam nos bastidores. Sussurros sobre uma organização secreta, operando de forma parecida com a que protegia Epstein, estão se tornando cada vez mais fortes. A dúvida que paira no ar é: Diddy estava sendo protegido por uma força invisível? E se sim, essa força agora estaria disposta a sacrificá-lo para proteger outros nomes mais poderosos? A sensação é de que uma cortina foi puxada, revelando um cenário onde o que está em jogo vai muito além de um único nome. E aí, o enredo ganha um novo nível de estranheza. Patrick Bet-David, um influente analista, levantou uma questão que chamou atenção pela coincidência no mínimo curiosa. A nova promotora responsável pelo caso é ninguém menos que a filha de James Comey, ex-diretor do FBI. Coincidentemente, ou não, Comey fez recentemente uma postagem enigmática nas redes sociais que muitos interpretaram como uma referência velada ao presidente Donald Trump. Isso apenas alimentou ainda mais as teorias sobre interferência política e interesses ocultos em torno do processo contra Diddy. Outro detalhe que despertou ainda mais desconfiança foi a saída repentina do promotor anterior, Damian Williams. Fontes sugerem que ele pode ter sido discretamente afastado do caso. Ele já havia liderado processos contra nomes pesados como Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, e também estava inicialmente à frente da acusação contra Diddy. Mas, em dezembro de 2024, anunciou sua saída, alegando razões pessoais. Logo depois, foi substituído por Maureen Comey, filha de James Comey, o mesmo que se envolveu em polêmicas durante as investigações contra Trump. Coincidência demais? E não para por aí. A internet está em chamas após Patrick Bet-David insinuar que talvez Diddy tenha contado durante muitos anos com uma proteção poderosa ligada à gigante de bebidas Diageo, a mesma empresa com a qual ele travou uma batalha judicial intensa. Diddy acusou a companhia de negligenciar a marca DeLeon,
de comportamento discriminatório e de marginalizar sua imagem como empresário. O processo foi encerrado em janeiro de 2024 com um acordo confidencial, e 2 meses depois, o mundo assistiu à Polícia Federal invadindo as mansões de Diddy em Miami e Los Angeles. A coincidência de datas deixou muita gente desconfiada. Teria sido a Diageo o escudo silencioso que manteve Diddy intocado por tantos anos? A empresa, cuja atual CEO é Deborah Crew, uma ex-oficial de inteligência militar, encerrou discretamente sua relação com o artista pouco antes da ofensiva federal. Será que, ao romper essa aliança, abriram caminho para que a justiça finalmente agisse? Ninguém afirma nada com certeza, mas os indícios apontam para um movimento estratégico: cortar laços com Diddy antes que a bomba explodisse. Esse afastamento pode ter sido um recado. Nós sabemos o que está vindo, não queremos estar envolvidos. Em outras palavras, talvez o acordo tenha sido apenas uma forma de encerrar a relação antes do colapso público. E foi exatamente o que aconteceu. Em março de 2024, apenas 2 meses após o encerramento da disputa judicial, as autoridades invadiram suas propriedades. O timing, para muitos, não é apenas suspeito, é revelador. O burburinho se espalhou ainda mais quando nomes de peso como Joe Rogan entraram na conversa. Durante seu podcast, Rogan comparou diretamente o caso de Diddy ao de Epstein, lembrando como promotores e autoridades chegaram a esconder documentos importantes para proteger figuras influentes. Ele destacou que, nos bastidores desses eventos grandiosos, quase sempre há pessoas muito poderosas envolvidas, pessoas que frequentavam as festas, que tinham negócios em conjunto e que hoje temem ser expostas. Rogan foi direto ao ponto. As famosas festas organizadas por Diddy talvez escondessem mais do que aparências sugeriam. Ele acredita que muitos desses encontros, cheios de celebridades e milionários, podiam estar servindo como palco para acordos, chantagens e até mesmo atos ilegais. O temor real agora não é apenas sobre o que vai acontecer com Diddy, mas sobre quantas outras figuras conhecidas podem cair junto com ele. Enquanto o julgamento se intensifica, cresce o medo nos bastidores. Existe uma grande chance de que nomes de alto escalão, artistas, empresários, políticos, venham à tona. A pergunta que ecoa é: quantos deles estiveram nas festas? Quantos sabiam o que acontecia por trás das cortinas? E mais importante, até onde essas conexões vão? Joe Rogan não poupou palavras. Ele sugeriu que, se as investigações continuarem no ritmo atual, Diddy pode acabar atrás das grades por muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, ele também lançou um alerta sombrio. Será que esse caso vai terminar do mesmo jeito que o de Epstein? Grandes manchetes, acusações explosivas, mas sem justiça real. Até hoje, nenhuma das figuras de alto poder envolvidas com Epstein foi responsabilizada. E agora, todos se perguntam: será que veremos a mesma história se repetir? Um julgamento com promessas de revelações bombásticas, mas que termina em silêncio absoluto? Estaríamos diante de mais uma cortina de fumaça para proteger os intocáveis? Ou desta vez, o véu será realmente levantado? O próprio Joe Rogan levantou uma hipótese ainda mais perturbadora. Será que Diddy realmente arquitetou tudo sozinho? Como alguém conseguiria montar um esquema tão complexo, envolvendo celebridades intoxicadas, festas decadentes e práticas sórdidas, sem uma estrutura de apoio por trás? Rogan afirmou que é improvável que um só indivíduo conseguisse coordenar isso tudo sem auxílio. Pense no cenário: locais fechados, acesso restrito, sigilo total. Tudo indica algo maior do que apenas o controle de um chefão solitário. Talvez Diddy fosse apenas uma peça dentro de uma engrenagem maior, trabalhando em conjunto com outras pessoas, ou até mesmo servindo a interesses de um grupo mais obscuro. Afinal, organizar festas em que ninguém pode usar celular, com câmeras instaladas em todos os cantos, e ainda garantir que ninguém escape de ser filmado, exige uma logística que transcende os esforços individuais. Em certo momento do julgamento, surgiram relatos arrepiantes. Um dos depoentes, que se identificou como profissional do sexo, descreveu encontros orquestrados por Diddy envolvendo a então namorada, Cassie Ventura. Segundo ele, chegou a ser contratado para manter relações íntimas com Cassie na presença de Diddy, enquanto esse assistia escondido nos bastidores. Em vez de usar termos explícitos, vamos apenas dizer que o depoimento revelou um cenário de humilhação planejada. Encontros prolongados, que variavam de algumas horas a praticamente um dia inteiro, tudo sob o olhar de Diddy, que filmava cada momento.
Detalhes como esse causaram choque geral no tribunal, mesmo entre advogados acostumados a casos pesados. As gravações feitas em vídeo, registrando esses atos, mostram que não se tratava de episódios esporádicos, mas sim de um padrão sistemático. Isso reforça a tese de que, por trás de tudo, havia um método de coação e exploração sexual, alinhado a crimes de tráfico e corrupção de testemunhas, conforme a denúncia de tráfico sexual e formação de quadrilha apresentada pela acusação. Enquanto as investigações avançam, surgem novos nomes ligados a essa teia de intrigas. A defesa trouxe à tona possíveis envolvimentos de Kid Cudi e Michael B. Jordan, sugerindo que Cassie pode ter tido relações pessoais ou profissionais com eles. Essas supostas ligações teriam alimentado o ciúme de Diddy, desencadeando uma série de desentendimentos que, de acordo com a versão da defesa, culminaram numa explosão de raiva do cantor. Nessa narrativa, um episódio em particular, chamado de Freak Off pelos frequentadores dos círculos musicais, teria sido o estopim, pois seria o momento em que Diddy teria descoberto intimidade entre Cassie e Kid Cudi. Imaginemos o conflito. Diddy, já desconfiado de traições, confronta Cassie ao constatar que, segundo a defesa, ela teria se envolvido com outros artistas de renome. O choque de emoções teria desencadeado uma briga violenta com xingamentos, empurrões e uma cena difícil de descrever em detalhes. É claro que, em um julgamento que envolve acusações tão graves quanto sequestro, suborno e tráfico sexual, qualquer desentendimento entre o casal ganha contornos dramáticos. Mas, neste caso, foi justamente essa explosão de ciúmes que a defesa pretende usar para justificar comportamentos que, segundo eles, teriam surgido de um desconforto emocional profundo. Esses bastidores deixam claro que o espetáculo montado por Diddy pode ter sido muito maior do que aparentava. Não apenas festas recheadas de drogas e luxo, mas um mecanismo de dominação psicológica. Rogan especulou que tudo fazia parte de um sistema meticulosamente planejado para atrair celebridades, expô-las a situações de alto risco, como sedativos e coação, e depois usar o material para manipular ou chantagear. Em outras palavras, um roteiro de poder que ultrapassa a figura de Diddy e aponta para alguém, ou um grupo, capaz de manter esse esquema por anos, garantindo que nada viesse à tona. O depoimento do sexo trabalhador, termo mais adequado do que prostituto para evitar palavras sensíveis, trouxe à tona ainda outro detalhe alarmante. O episódio em que Cassie teria sido orientada a praticar atos íntimos com esse profissional, tudo sob a permissão de Diddy. Relatos indicam que em lugares reservados, Cassie se apresentava com figurinos específicos e a quantia combinada era transferida como pagamento, reforçando a ideia de que não se tratava de encontros consensuais, mas de uma engrenagem de exploração. O elemento mais cruel, Diddy, segundo o depoente, gravava as cenas e guardava esses vídeos como se fossem um troféu, criando um arquivo de humilhação e controle. Diante dessas informações, fica claro que o foco do Ministério Público não é apenas provar a culpabilidade de Diddy em casos isolados, mas demonstrar que ele liderava uma organização criminosa, usando coerção, suborno e até violência para obter favores sexuais. Essa estratégia de acusação, focada em tráfico internacional e associação criminosa, revela a gravidade dos crimes. Vai muito além de um simples escândalo de celebridade. Com novos personagens sendo citados como Kid Cudi e Michael B. Jordan, a narrativa se torna ainda mais complexa. A defesa tenta colocar em dúvida a imagem de vítima única, alegando que Cassie não era uma simples passiva, mas sim uma parceira que traía Diddy com outros artistas, despertando nele uma fúria que resultou em violência. Eles querem mostrar ao júri que os atos de Diddy teriam sido motivados por um misto de rancor pessoal e traição, não por uma vontade dominante de criar um esquema de abuso. Portanto, à medida que o julgamento avança, a história se desdobra em múltiplas camadas. De um lado, depoimentos que descrevem coerção, filmagens ilícitas e abuso de poder. Do outro, a defesa tentando ressignificar o comportamento de Diddy como fruto de um homem traído e enganado. Essa disputa de versões, organização criminosa versus drama conjugal, torna o caso ainda mais fascinante e inquietante, pois põe em xeque o limite entre consentimento, manipulação e exploração. De um jeito ou de outro, os detalhes trazidos a público vão muito além do que imaginávamos. Cada depoimento, cada nova evidência, parece revelar um cenário onde a linha entre festa, crime e conspiração é tênue. E no meio disso tudo, celebridades que tinham sua imagem associada a glamour
acabam vistas como peças de um jogo de poder sombrio. Afinal, se o tribunal aceitar a tese de que Didi operava um esquema de chantagem e controle, não restarão dúvidas de que o estrago causado por essa rede foi muito maior do que supunhamos. Outro aspecto que ganhou destaque é a ligação entre Cassie e um homem chamado Kid Cudi. Segundo o depoimento, Cassie teria participado de um freak-off, uma espécie de festa clandestina recheada de drogas e comportamentos extremos, quando Didi descobriu que ela mantinha um relacionamento com esse artista. Imaginemos a cena. Cassie, em meio à loucura daquela celebração, seduzida pelo clima desregrado, enquanto, nos bastidores, Didi consegue acesso ao celular dela e descobre mensagens trocadas com Kid Cudi. A revelação provocou uma reação explosiva. A simples ideia de que sua parceira estivesse traindo-o, em circunstâncias tão públicas e vergonhosas, deixou Didi tomado pela fúria. Durante o cruzamento de perguntas, o advogado de defesa tentou minimizar a gravidade dos fatos, questionando Cassie sobre detalhes que ela, visivelmente abalada, dizia não se lembrar em razão do tempo e do estado alterado pelo abuso de substâncias. Em um dos momentos mais tensos, o defensor chegou a insinuar que esse brilho em suas lembranças era fruto do consumo excessivo de drogas na época. Esse tipo de estratégia tem sido recorrente na tática de defesa. Colocar em dúvida a credibilidade de Cassie, alegando que ela estava num estado mental que prejudicava sua memória e, por consequência, sua versão dos acontecimentos. Quem subiu ao banco em seguida foi David James, ex-assistente pessoal de Didi. Visivelmente abalado, ele descreveu o que vivenciou ao entrar naquele ambiente dominado por medo e controle. Já no primeiro dia de trabalho, confidenciaram a ele sem rodeios: "Aqui é o reino de Didi, estamos todos aqui para servi-lo." Esse aviso, longe de ser um exagero, era a regra não escrita que regia cada decisão dentro daquela estrutura. David falou sobre noites que pareciam intermináveis, em que ele observava Didi comandar tudo nos bastidores, distribuindo tarefas, ordenando bebedeiras e, em muitos casos, coordenando situações degradantes para satisfazer caprichos. Cada gesto transmitia a mesma mensagem. Quem discordasse não se manteria por muito tempo. O depoimento avançou para descrever a relação de David com Cassie. Havia momentos em que ele tentava puxar conversa com ela, longe dos olhares de Combs, para alertá-la de que aquele mundo era tóxico. "Você está presa", chegou a dizer em tom baixo, ao perceber o medo nos olhos de Cassie. De acordo com David, Didi controlava cada aspecto da vida dela: carreira, finanças e até o lugar onde ela morava. Era como se Cassie não tivesse autonomia nem mesmo para escolher o que vestir. Tudo era decidido por Combs. Quando David perguntou por que ela não se afastava, Cassie, em lágrimas, explicou que não conseguia romper, pois Didi tinha controle sobre seu cartão bancário, seu contrato musical e até seu aluguel. Em outras palavras, ela estava refém de um sistema que impedia qualquer tentativa de fuga, fosse por medo, fosse por dependência financeira. Quando David deixou o tribunal naquele dia, houve um momento emblemático. Ao passar por Didi, ambos trocaram um breve aceno, um gesto de reconhecimento mudo. Aquilo marcou ainda mais os presentes, pois deixou claro que, embora abalado, David ainda temia as retaliações do magnata da música. Logo em seguida, subiu ao palco dos depoentes Casey Dawn Richards, ex-integrante de uma das bandas de apoio de Didi. O rosto dela, ainda marcado pelo passado, traduziu o terror que vinha à tona. Em seu depoimento, ela relembrou um episódio de 2009, na mansão em Los Angeles, onde Didi teria agredido Cassie. Tudo porque a cantora atrasou o jantar que preparava para ele. No dia seguinte, Didi teria se dirigido diretamente a Casey e a outros colegas de banda, advertindo-os, numa mistura de tom sério e ameaçador, a não comentarem nada sobre o que haviam presenciado. Segundo ela, Combs disse textualmente que quem falasse sobre o que ocorrera desapareceria. Não era uma metáfora, era uma ameaça explícita de sumiço. Esse alerta ressoou com força, pois indicava que Didi não apenas vigiava seus funcionários, mas mantinha uma rede de intimidação para silenciar qualquer um que ousasse revelar sua face real. A acusação destacou que essa fala de ameaça revela claramente o estado de consciência de Didi quanto aos seus atos. Ao dizer que quem o denunciasse desapareceria, ele demonstrava saber exatamente o alcance de seus crimes e se preparava para utilizar o medo como principal arma de coação. Esse tipo de intimidação, provaram os promotores, faz parte de um modus operandi que envolve sequestros,
furto de provas e ameaças para esconder a verdade. Em outras palavras, não era apenas um galho isolado, era uma raiz profunda de violência. As suspeitas ficaram ainda mais inquietantes quando surgiu a notícia de que uma terceira vítima, anonimamente identificada, que estava prestes a depor, simplesmente sumiu. Essa mulher que havia se prestado a depor contra Didi desapareceu de forma misteriosa. Seu rosto, mantido em sigilo para preservar sua segurança, não foi mais visto. Nenhuma pista sobre seu paradeiro foi revelada. O timing não poderia ser mais sinistro. Poucos dias antes de seu depoimento, ela interrompeu contato com advogados e familiares. A apatia repentina levantou uma série de hipóteses. Teria Didi interferido? Houve coação? As autoridades, até o momento, confirmam que procuram a testemunha desaparecida, mas não revelam detalhes para não prejudicar as investigações. Diante desse ocorrido, a defesa da acusação entrou com pedido para adiar o julgamento, alegando que a ausência desse depoimento crucial colocava em risco o andamento do processo. Os defensores de Didi, por sua vez, falaram em possibilidade de anular parte das provas, mas a maior parte dos especialistas considera que um único depoente ausente dificilmente derrubará o caso completo, embora possa causar atrasos significativos. Há relatos de que Didi já contratou investigadores particulares para monitorar testemunhas em potencial, pressionar familiares e, segundo boatos, até oferecer dinheiro em troca de silêncio. Se confirmado, esse tipo de ação reforçaria a tese de que Didi dispõe de uma estrutura voltada a eliminar ameaças, seja por força, seja por coação financeira. Em meio a tudo isso, um ex-parceiro de longa data, conhecido como Big Homie, decidiu quebrar o silêncio e expôs um lado ainda mais sombrio. Nesse último depoimento, ele não poupou palavras. Segundo ele, ao longo dos anos, pessoas que ousaram se aproximar demais da verdade simplesmente deixaram de existir. Big Homie afirmou acreditar que esse novo desaparecimento está diretamente ligado a uma rede de proteção que Didi manteria para evitar que informações comprometedoras vazem. Ele garantiu que, dentro e fora da corte, coisas estranhas continuarão acontecendo, insinuando que testemunhas corajosas podem, mais cedo ou mais tarde, estar em risco. Esse depoimento de Big Homie levanta uma questão central. Até onde vai o alcance dessa rede de poder? Se até quem se dispõe a falar já pode ser silenciado, qual será o nível de influência que Didi possui sobre autoridades e sobre as pessoas mais próximas a ele? O processo deixa claro que não se trata apenas de uma disputa legal entre um artista e suas ex-parceiras, mas de algo muito maior. Uma estrutura de coação, chantagem e eliminação de provas que pode envolver figuras de peso dentro e fora da indústria musical. Diante desse cenário, a audiência, que deveria ser um simples rito processual, transforma-se em um palco de confronto entre versões radicalmente opostas. De um lado, evidências de coerção, intimidação e apagamento de testemunhas. Do outro, a versão de defesa que tenta retratar Didi como vítima de ciúmes e acusações motivadas por rancor. À medida que o cerco se fecha, mais nomes podem surgir, mais conexões serão desvendadas, e o temor de que a verdade seja engolida pelo silêncio continua a crescer. No coração desse turbilhão, permanece a pergunta que ecoa nos corredores do tribunal: como um só indivíduo poderia criar e manter um aparato de medo capaz de silenciar tantas vozes? E mais importante, quem estaria disposto a enfrentar esse poder e revelar tudo que está por trás das cortinas? A resposta, talvez, esteja nas próximas sessões de julgamento. Mas, por enquanto, o mistério permanece. E cada testemunho, cada evidência e cada denúncia revelam apenas a ponta de um iceberg que parece não ter fim. E com uma voz que parecia arrancada de um pesadelo, Big Homie fez um alerta sombrio. As coisas já começaram. Segundo ele, sempre que um julgamento desse calibre se aproxima, uma sequência previsível de eventos sinistros entra em cena. Pessoas somem, provas desaparecem e testemunhas-chave são, de repente, removidas do tabuleiro como peças sacrificáveis. Um desses nomes é o de um trabalhador do sexo masculino que, de acordo com fontes internas, teria entregue fitas comprometedoras ao governo federal. Agora, ele simplesmente sumiu. Nenhuma explicação, nenhum rastro. Uma repetição assustadora do que aconteceu no caso de Tory Lanez, quando o segurança cujo DNA estava na arma desapareceu misteriosamente. Big Homie afirmou, com um pesar quase profético, que estamos apenas no início de uma espiral muito mais obscura.
Ele também previu que a equipe de defesa de Diddy tentará, a qualquer custo, reconstruir a imagem do magnata, algo que, aliás, já estaria em andamento. Ao comentar sobre a essência desse escândalo, Big Home não poupou palavras. Em um desabafo carregado de indignação, ele disse que, quando um homem como Diddy, cercado por fama, fortuna e adulação, mergulha em vícios como drogas, poder e desejos sombrios, ele não apenas perde o controle, ele perde a própria humanidade. Para Big Home, o que está em jogo não são meros deslizes ou erros de julgamento. O que Diddy representa agora, segundo ele, é algo mais profundo, mais distorcido e francamente perverso. Ele é mau, disse com frieza. O comportamento dele é monstruoso. Com essas palavras, a imagem já rachada do produtor que um dia foi reverenciado se estilhaçou ainda mais. Big Home foi além. Ele apontou que Diddy, por mais de 2 décadas, teria abusado do ecstasy, a droga conhecida como a droga do amor. Mas o resultado, segundo ele, foi tudo menos amoroso. Esse tipo de substância distorce a percepção da realidade, especialmente em relação ao sexo, transformou ele num deviante. E então veio a frase que deixou muitos em choque. Que tipo de homem quer assistir outro homem urinando na boca da própria esposa? Isso não é vício, é maldade. Mas talvez o mais perturbador de tudo seja a hipótese levantada por Big Home. Diddy não estaria sozinho. Nos bastidores pode haver alguém ainda mais poderoso, alguém que não apenas se beneficiou do império distorcido que Diddy construiu, mas que ajudou a moldá-lo. E pior, essa figura oculta pode ainda estar trabalhando ativamente para proteger o homem no centro de tudo. Isso não seria apenas uma questão de lealdade. Seria uma operação para preservar um sistema muito maior. Esse tipo de poder não aparece nas manchetes. Ele atua nas sombras, silencia testemunhas, reescreve narrativas, destrói reputações, cria inimigos invisíveis, tudo para que o verdadeiro mentor nunca tenha que enfrentar a luz do dia. Conforme o caso explode diante dos olhos do mundo, uma nova pergunta começa a pairar no ar. Será que Diddy era mesmo o cérebro por trás de tudo? Ou apenas a face visível de um esquema bem mais complexo? Por fora, tudo parece apontar para um homem com ego descontrolado, dinheiro sem limites e poder absoluto. Mas quando ligamos os pontos, testemunhas desaparecendo, acordos selados com cláusulas de silêncio, conexões com a elite e ecos perturbadores do caso Epstein, a imagem começa a se transformar. Diddy teria subido ao topo de forma assustadoramente calculada, e assim como Epstein, parece ter sido blindado por forças que ultrapassam qualquer lógica legal. São os mesmos sussurros que se ouviam sobre Epstein, agora ecoando no tribunal de Diddy. Nomes poderosos escondidos atrás de contratos de confidencialidade, imunidades convenientes e silêncios ensurdecedores. E se a história nos ensinou algo, é isso. Predadores com poder raramente agem sozinhos. Eles são financiados, protegidos e sustentados por redes invisíveis, formadas por pessoas com muito a perder e tudo a esconder. Então, enquanto Diddy é queimado em praça pública, o verdadeiro perigo pode estar bem longe das câmeras, operando nas sombras, manipulando os bastidores, garantindo que as verdades mais perigosas jamais venham à tona. Porque se esse caso terminar como o de Epstein, inacabado, sem resolução, com os principais nomes intocados, não será apenas uma falha da justiça, será a confirmação de que certos segredos são grandes demais para serem revelados, e que algumas pessoas são simplesmente poderosas demais para cair. Essa história já ultrapassou Diddy. Agora, estamos lidando com a máquina por trás dele. A mesma máquina que um dia protegeu Epstein, até não poder mais. E se não continuarmos observando, questionando e exigindo respostas, ela continuará ativa, ocultando monstros e apagando vítimas. Então a pergunta que fica é: você realmente acredita que Diddy fez tudo isso sozinho? Ou há alguém, ainda mais protegido, puxando as cordas lá de trás? Será que estamos assistindo outro esquema nível Epstein, onde um homem cai, só para proteger os verdadeiros arquitetos do terror? Os sinais estão todos aí. Desaparecimentos, ameaças, manipulações silenciosas. Agora é com você. O que você acha? Diddy é o cérebro por trás de tudo, ou apenas o bode expiatório de algo ainda mais sinistro?